Meu Deus, Henrique Meirelles, o economista aí, ele falou, tá fazendo livro sob pressão, né? Calma sob pressão aí é o livro dele, né? Será que ele vai falar no livro dele que ele errou em 2004, lá quando ele começou a aumentar a taxa de juros para acabar com o ciclo de crescimento econômico, é porque ele pensou que a alta do petróleo era resultado de uma inflação de demanda? Ou será que em 2025 ele também fez a mesma coisa lá também quando teve um ciclo de commodities que aumentava a inflação de alimentos no Brasil e ele pensou que era uma inflação de demanda, daí ele também aumentou a taxa de juros, que ele subiu a taxa de juros, inclusive aí na crise de 2008, para evitar pressões inflacionárias no meio da crise, né? O único presidente do Banco Central no mundo que subiu a taxa de juros lá quase foi demitido por causa disso aí depois ele teve que reduzir na marra, meio contrariado, né? Então, com aquele velho receituário de vamos subir taxa de juros por qualquer coisa, né? Se tiver um espirro na economia, vamos subir, né, para evitar qualquer problema, né? Mas esse gênio aí da economia, ele falou aí sobre o que deve acontecer, né, que é a reforma administrativa como a próxima reforma a ser feita aí no Brasil. O primeiro ponto é que é o seguinte, quando se fala de reforma administrativa, todo mundo vai lá e fala bem, justamente porque fica na cabeça e as pessoas vendem essa questão de reforma administrativa como se fosse acabar com super salários de juízes, os auxílios paletós, fosse mexer no judiciário, como fosse mexer nesse vespeiro mesmo, que aí realmente é o problema. Só que a gente sabe que não é aqui que vai acontecer as coisas. A gente sabe que vai acabar sendo focada somente no executivo, que é onde você tem liberdade, é onde você tem menos pressão política para mudanças. Aí o que vai acontecer? Você vai permitir demissão mais fácil do concursado, daí você vai simplesmente fazer que nem acontecia na velha república lá de 1930, lá antes de 1930, que quando entrava alguém saía todo mundo, então eu só vou colocar os meus compadres aqui para fazer isso, eu vou gerar instabilidade, eu vou mexer com o pessoal aqui que ganha pouco. Então é nesse pessoal que vai ser focado, é no funcionário público. Vai ser focado aí no professor, vai ser focado aí no médico do posto de saúde, vai ser focado no administrador público que não ganha os grandes salários. A média salarial desse pessoal é baixa. Não é os grandes problemas. No máximo deve ser o quê? Uns 4, 5 mil reais lá do funcionário público. Essa é a média salarial dessa galera. E vai focar neles. Só que vende-se como se fosse focar nos juízes, nos grandes sugadores de recursos públicos de fato, mas não. Vai acontecer isso, simplesmente para sucatear mais um pouquinho, né, a administração pública, como se já não tivesse sucateado à vontade, né, mas vende-se como se fosse uma coisa maravilhosa, sendo que está precisando de funcionário público no Brasil, sendo que você não tem, por exemplo, funcionário público suficiente no IBAMA, você teve que fazer um concurso gigantesco agora para conseguir recompor um pouco de funcionário público, mas vende-se nessas ideias aí, bem requentadas, como se fosse moderna, né, a gente tá nessa semana da MUDES, inclusive a gente viu aí que as nossas ideias modernas são somente alguns enlatados requentados dos anos 80, né? E a banda toca assim, né, Débora? Então, mais uma vez é no lombo do funcionário público que vem a cartada, né?